Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar, então, nossos trabalhos. Nesta aula de hoje, nós vamos abordar Émile Durkheim. Para ser um pouco mais didático, eu vou dividir o Durkheim em 4 aulas, em 4 apresentações. Nesta primeira, nós vamos tratar dos 3 primeiros pontos, na verdade, os 4 primeiros pontos da teoria durkheimiana. Nós vamos abordar o aspecto histórico do Durkheim, o contexto histórico dele. Vamos abordar o objeto da sociologia, o método sociológico e o papel da educação. Tá? Depois a gente traz as outras temáticas, como suicídio, fato moral, consciência, tá? A gente traz a solidariedade, trabalho social. A gente traz essas outras temáticas ao longo do desenvolvimento do próprio Durkheim, tá? Bom, então vamos lá. Na aula anterior, eu trabalhei com vocês Augusto Comte. Por que o Durkheim veio junto com o Augusto Comte? Os dois estão dentro da corrente positivista. Tá? Na aula passada, eu te chamei a atenção para alguns aspectos do Comte. Então, nós contextualizamos o Comte. Eu mostrei para vocês as 3 grandes influências sofridas pelo Augusto Comte. Primeiro, Revolução Francesa. Da Revolução Francesa, ele trouxe as marcas do Henri de Saint-Simon. Em alguns aspectos, ele vai herdar alguns traços do Jean-Jacques Rousseau. Tá? Na Revolução Científica, o Comte vai herdar os parâmetros ou os elementos responsáveis pela criação da ciência moderna. Tá? E o terceiro ponto é o evolucionismo. O Comte, ao se deparar com Darwin e com Spencer, ele vai herdar, principalmente na teoria do Darwin, os aspectos relacionados à seleção natural, tá? E no Spencer, a questão dos caracteres universais. Depois, eu disse para vocês sobre a base teórica do Comte, e esta base teórica está sustentada em cima de 2 pilares. O primeiro pilar se compõe de ordem e progresso, ou seja, razão, racionalidade, ciência, que traria toda a base de desenvolvimentista ou a base de desenvolvimento para a sociedade que nós vivemos nela. Tá? O segundo pilar diz respeito justamente à sua ligação ao evolucionismo, onde ele, usando o evolucionismo, ele vai falar de um processo de evolução da sociedade. Se dá em 3 estágios. O estágio teológico, religioso ou mitológico, o estágio filosófico ou metafísico e o estágio positivo ou científico. Assim, nós evoluiríamos do mitológico, passando pelo filosófico e chegando ao científico. Tá? Então, fechando essa retomada do Comte, o Comte é um cara que acredita 100% na ciência. A ciência é a resposta para tudo. Durkheim, vamos começar então o nosso pensador de hoje, assim como o Comte, ele está no rol dos fundadores da sociologia. Tá? Além de estar no rol da fundação da sociologia, o Durkheim é, de maneira muito clara e explícita, um herdeiro do positivismo kantiano. Então, Durkheim, ele é um positivista e, como todo bom positivista, irá acreditar na potencialidade e na capacidade da ciência em fazer as coisas evoluírem e, assim, solucionarem todos os problemas. Tá? Só que o Durkheim está um pouquinho depois do Comte. Ele é um herdeiro do Comte,
mas um herdeiro que está entre o final do século XIX e início do século XX. Toda a história acadêmica, toda a história da sociologia do Durkheim está praticamente no início do século XX até a metade da primeira metade do século. Tá? Durkheim é um francês que estudou e fez ciências sociais, que não teve durante um tempo muito espaço na Universidade de Paris, mas que com o seu galgar, seus avanços da pesquisa, ele passou a ser chamado pela Universidade de Paris para compor o seu quadro. E numa dessas vezes, ele vai receber a incumbência de incluir a ciência que estava nascendo, que é a sociologia, em todos os cursos. Então, vamos lá. Se o Comte criou a ciência sociologia, Durkheim manteve esta ciência e inseriu esta ciência como disciplina nos cursos de uma das maiores universidades do mundo, que é a Universidade de Paris. Então, ele irá incluir em todos os cursos, praticamente, a disciplina sociologia. Então, ele cria a cadeira de sociologia, a cátedra de sociologia, tá? Ele vai criar a cátedra de sociologia, que logo depois essa cátedra irá evoluir para uma faculdade chamada Sorbonne, que é responsável pela criação, pela formação da maioria dos sociólogos. Em termos gerais, de cada 10 sociólogos que existem, pelo menos 5 passaram pelos bancos da Sorbonne. Tá? Nós temos casos importantes aqui no Brasil, tá? De pessoas de nome aqui no Brasil e pessoas que foram condecoradas pela Sorbonne. Só para vocês terem uma ideia, um dos maiores sociólogos brasileiros, chamado Florestan Fernandes, ele é aluno de Sorbonne. Tá? Outro, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, além de ter sido aluno de Sorbonne, também foi premiado 2 vezes com o título de doutor honoris causas. Tá? Então, a Sorbonne ela é muito importante no mundo e é importante para o Brasil. Tá? Então, ele vai receber do Comte o positivismo. Junto com esse positivismo, ele vai receber influência em uma segunda ordem do biologismo e do evolucionismo, onde ele vai criar aquilo que ele chama de organicismo social, além de toda a base cientificista. Tá? Então lembra, ele é um positivista e enquanto positivista é a crença absoluta na capacidade da razão, da ciência em resolver os problemas. Então, ciência é resposta para tudo. Então vamos trazer isso a partir de agora para dentro dos estudos sociológicos. Ok? Como eu disse para vocês, eu iria dividir em 4 partes. A primeira parte já foi, que é o contexto histórico e as influências, a base que ele recebe para desenvolver sua sociologia. O segundo ponto é, ele quer, como bom positivista, ele quer uma ciência. E a primeira indagação é o seguinte, eu tenho uma ciência, tá? Qual que é o objeto de estudo dela? Digamos que o Comte tenha pulado essa etapa. Durkheim não pulará. Então, irá buscar fundamentação para determinar o objeto de estudo da sociologia. Então, qual é o objeto de estudo da sociologia? Os mais apressados poderiam dizer logo de cara o seguinte, não, o objeto de estudo da sociologia é nada mais, nada menos do que a sociedade. Ele vai dizer, é muito amplo. Numa ciência séria, você não fecharia a pesquisa. Então, eu preciso delimitar melhor o objeto de pesquisa. Se eu quero realmente desenvolver pesquisa social, eu terei que ter claro qual que é o objeto de estudo. Então, a primeira preocupação dele é determinar, esclarecer o objeto de estudo da sociologia. Qual que é esse objeto?
A sociedade é muito ampla. Então, vamos entrar para dentro da sociedade e vamos encontrar o que nós vamos pesquisar mais especificamente. É aí que ele vai chegar a algumas conclusões. Esse objeto, para ser o objeto de uma ciência, principalmente da ciência social, ele deve ter, primeiro, vida própria. Ou seja, ele sobreexiste. Independente do quê? Independente de qualquer coisa, ele é. Ah, mas eu não tem você. Ele tem vida própria. Ele sobreexiste a qualquer fato. Ele está ali. Em qualquer circunstância, ele estará. Ponto. Então, primeira característica desse objeto. Ele tem que ter vida própria, ele é autônomo. Ele sobrevive por conta própria, ele sobreexiste a qualquer outra coisa. Tá? Segunda característica, ele tem que ser externo. Isto elimina qualquer possibilidade de subjetividade no objeto. Nada de subjetividade, nada de eu. Tá? Então ele é externo, ele tem uma externalidade. Terceira característica desse objeto, ele tem que ter autoridade própria. Por quê? Ele tem que se impor enquanto objeto, ele tem que ser coercitivo. Então, ele tem que ter autoridade. Quarto, ele tem que ser coletivo. Exemplo, está indo ontem correndo, vou dar uma corridinha ontem, tropecei e arrebentei a cabeça do dedão. Fato é um objeto. Não, isso é pessoal, cara. Isso só afeta você. Não é objeto de estudo da sociologia. Agora, se eu digo que os mineiros estão de parabéns até certo ponto, porque as regras de isolamento social em Minas Gerais começam a demonstrar os efeitos. Numericamente falando, Minas Gerais, a galgada da contaminação, ou seja, o galope da contaminação do Covid. Em São Paulo, se comparado São Paulo e Minas Gerais e Rio de Janeiro, a proporção é de 1 por 10. Ou seja, enquanto São Paulo contamina 10, Minas contamina apenas 1. Então, vamos lá. O elemento isolamento social em Minas foi uma medida tomada, e esta medida, o que gerou o isolamento social, trouxe um benefício. Então, aí eu tenho que estudar. Ou seja, ele é coletivo, ele vai envolver mais pessoas. Quinto, ele tem que ser objetivo. Ele é aquilo que está diante de você. Ele tem objetividade. E, por último, ele é metódico. Ele tem que ser metódico. Então, vamos lá. O objeto que eu procuro tem vida própria, tem que ser externo, tem que ter autoridade, ou seja, coercitividade, tem que ser coletivo, tem que ser objetivo e tem que ser metódico. Quando eu encontro todas essas características, eu tenho o objeto de estudo da sociologia, que é o fato social, ou o fenômeno social. O fato ou fenômeno. Por que o fato? Por que fenômeno? Porque é aquilo que está diante de você. É aquilo que se coloca diante de você, com vida própria, externo, com autoridade, com coercitividade, coletivo, objetivo e metódico. Então, quando eu tenho estas características, que eu consigo identificar essas características, eu tenho o objeto de estudo da sociologia, que o Durkheim me chamou de fato social. Ou, se você quiser usar um outro termo, fenômeno social. Por quê?
ele é aquilo que se coloca, que se manifesta a você, tá? Como objeto de estudo. Ok? Então vamos lá. O objeto de estudo, que é o fato social, ele tem que ser ligado à parte institucional. Porque toda a parte institucional traz a coletividade implícita. Então, primeiro ponto, ele acaba de determinar o objeto de estudo da sociologia, que é o fato ou fenômeno social. Certo? Só que isso só faz sentido porque eu preciso identificá-lo. Eu preciso ser capaz de identificá-lo. Como eu vou ser capaz de identificá-lo? A minha capacidade de identificação deste objeto, ou desse fato social, desse fenômeno social, tem que passar pelo desenvolvimento de habilidades que gerarão em mim capacidade de identificá-lo. Então, para isso, eu preciso da educação. A educação é peça-chave, pessoal. Dentro do processo positivista, a educação é peça importante. Não dá para pensar positivismo sem pensar em educação. É a educação que vai ser o elemento importante da formação de uma consciência, de padrões, tá? Da internalização de padrões que me permitirão identificar o objeto de estudo, que é a sociologia, que é o fato social. Então, a educação, em todo o positivismo, é peça-chave porque é ela quem prepara, quem cria a base, quem internaliza padrões, capaz de me dar suporte para desenvolver cientificamente a sociedade. Então, quando ele fala de educação, pessoal, ele não está falando desse negócio, você tem que ser educado. Ah, trata bem as pessoas. Isso também. Mas isso é muito mais consequência do que propriamente dizendo o fato em si. Porque educação para ele é banco de escola, é academia, é o acadêmico, é onde se formam os cientistas. Tá? O princípio do positivismo volta com tudo. Pensem, segundo esses positivistas, você quer desenvolver uma sociedade? Invista em ciência. Pô. Você tem que investir em ciência. Tá? Eu estava lendo, por exemplo, tem a universidade, eu me esqueci o nome dela, nos Estados Unidos, que a semana que vem começa a testar a vacina contra o Covid. Estão encerrando os testes em animais. Tá? Esta semana, a Universidade de Londres já começa a fazer testes em humanos. O que você quer dizer com isso? Bom, vamos lá. Esta universidade, vendo o problema que era o Covid lá em janeiro, já começou, antes mesmo do vírus chegar nos Estados Unidos, eles já começaram a pesquisar. Ou seja, você quer solucionar o problema do Covid? Segundo os positivistas, invista em educação, invista na formação de cientistas, porque a resposta para os seus problemas está na ciência. Está na ciência. E isso é a ideia do positivismo. Por isso a educação é tão importante. Porque ela serve tanto para formar o cientista, e esse cientista terá, principalmente, as bases, os padrões todos internalizados. Ou seja, dentro dele. Ele saberá como agir. Ele saberá por que agir. E ele sempre agirá tendo por base a ciência. Isso é o positivismo. Tá? E a educação é importante dentro desse contexto. Então, o que já vimos? As características do objeto de estudo e a importância da educação em todo esse processo. Tá? Então, recuperando. O objeto de estudo é o fato ou fenômeno social. O fato ou fenômeno social tem vida própria, ele é externo,
Ele tem autoridade, ele é coercitivo, ele é coletivo, é objetivo e é metódico. Tá? E tudo isso só faz sentido diante da educação, porque a educação é que forma as pessoas ou dá às pessoas a capacidade, a instrução necessária para o desenvolvimento de toda essa parte. Certo? Por fim, desta aula de hoje, o método. Tá. Eu tenho um objeto de estudo e já falei que a educação é muito importante. Beleza. Mas eu preciso ter um método adequado para desenvolver essa pesquisa, para desenvolver essas coisas. É aí que entra o Durkheim. Comte já não tinha um método? Não. Comte, a crítica que se faz ao Comte é que o Comte, ele queria uma ciência. Então, o que ele fez? Deu certo com as ciências da natureza, eu vou copiar. Então, Comte praticamente copia o método das ciências da natureza, criado lá na Revolução Científica moderna. Lembra da influência dele? O método é uma das influências que ele recebe da Revolução Científica, o modelo de ciência. Então, Comte irá copiar. Durkheim não quer isso. Durkheim quer um método próprio para a sociologia. Então, para ele tem que ser um método sociológico. Então, Durkheim irá criar um método sociológico, que é o método descritivo. Segundo Durkheim, o cientista não tem que julgar nada, nada de juízos de fato, de valores. São apenas juízos de fato. Você deve se ater ao fato. O método tem que se ater ao fato. E se eu me atenho ao fato, o que eu preciso? Diante de um objeto, eu preciso apenas descrevê-lo. Eu preciso apenas dizer o que está diante de mim. O que eu tenho diante de mim. Então, eu preciso descrever. Então, o método do Durkheim é o método descritivo. É um método descritivo. Quais são as etapas deste método? Primeiro, você tem que ter um objeto. Então, eu coloco diante de você o objeto. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que transformá-lo em coisa. Ou coisificá-lo. O que significa isso? Se ele é uma coisa, ele é um objeto de estudo. Tá? Se eu transformo ele em coisa, sua vontade ou a minha vontade nada pode fazer em relação a ele. O seu querer e o meu querer nada podem fazer em relação a ele. Ele é aquilo ali e ponto final. Então, coisificar o fato. O fato é uma coisa. Se ele é uma coisa, ele é ele mesmo. Ponto final. Não é a minha vontade que vai movê-lo. Não é o meu querer que vai modificá-lo. Não. Ele é aquilo e vai continuar sendo. Então, eu o transformo em coisa. Primeira parte do método. Coisificação. Segunda parte. Tem que se superar os achismos, os preconceitos e as pré-noções. Então, deve-se superar o senso comum. Em outras palavras, nada de eu acho que, nada de, mas eu... Não tem você. É ciência e o objeto da ciência. Então, nada de preconceitos, nada de pré-noções, nada disso. Segundo passo, eu tenho que superar o senso comum, ou seja, abandonar todos os preconceitos e todas as pré-noções. Essa é a segunda parte. Terceira parte do método, excluir a vontade. Então, nada de preconceitos, nada de pré-noções, eu não tenho que ter vontade. As coisas não são porque eu quero. As coisas são porque são, o que nos faz voltar à objetividade do objeto.
O objeto, ele sempre é aquilo que ele é. E ele não é porque eu quero ou porque você quer. Tá? Ele é. E por que é? Porque é. Ele é desse jeito. E não será nossa vontade ou nosso querer que irá modificá-lo. Quarta parte. Só se deve chegar às conclusões por vias de fato, ou seja, vias científicas. Por meio da ciência. Só existe um caminho para a verdade, o caminho da ciência. E qual que é o caminho da ciência? Observar e experimentar. Observação e experimentação. Assim, eu posso verificar o que é o objeto. Então, considerou como coisa, superou o senso comum, excluiu a vontade, utilizou as vias da ciência, observação e experimentação, tá? Verifica o que é aquela coisa. Pode partir para as suas verificações agora. E aí, a partir do momento que você verificou, diz para mim o que foi verificado. Apenas narre para mim, descreva para mim o que foi verificado por você cientificamente. Concluindo, para eu abrir para as suas perguntas, nessa primeira parte do Durkheim, que eu chamei de primeira parte. Eu contextualizei o Durkheim, descrevi o fato social, a importância da educação e as etapas do método sociológico. Ok? Perguntas? Antes de vocês começarem, eu já coloquei lá os slides para vocês, tá? A aula passada, a aula anterior, eu já postei lá também, tem uma das aulas que já estão lá, tá? Então vocês já podem acessar as aulas, a aula lá, e dar uma revisada, tá bom? Mas usem o Moodle, beleza? Já está lá, essa aula que eu estou usando aqui é uma aula mais longa, ela tem 45 slides. Geralmente é a que eu uso dentro de sala de aula, tá? Mas eu coloquei lá também, Emile Durkheim 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Isso vai te dar uma gama de mais de 100 slides, é bastante coisa para você estudar lá, para você aprofundar. Tem bastante coisinhas lá para você aprofundar. Lembrando sempre que os slides não substituem o seu livro, ok? Perguntas? Alguma pergunta? Vamos lá? Tá tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo, Honorato. Dê uma olhada aí e vejam. A gente ainda tem um tempinho. Honorato. É Oi. porque, tipo... Quem é que tá falando? Rafaela. Rafaela. Tipo, eu acho que talvez isso me esclareça com a medida que você foi explicando, né? Porque isso, tipo, você falou que dividiu em várias aulas e tal. Então, às vezes, nas outras aulas isso vai me explicar. Só que, tipo assim, tá, eu entendi tudo que você falou. Só que na prática, eu não entendo muito bem o que é fato social, entendeu? Aí você vai ter que... O segredo está em você aprender a caracterizá-lo. Então, vamos lá. Ele tem que ser coletivo, ele tem que ter vida própria, ou seja, ele subsiste a qualquer interesse. São essas coisas. Você vai ter que buscar essas características dentro do fato, dentro daquilo que se coloca diante de você. Nem tudo que se coloca diante de você é fato social.
Então, por isso, você precisa de todas aquelas características, tá? Mas, à medida que a gente for explicando, por exemplo, na próxima aula nós vamos especificar o fato moral. E uma das conclusões que você vai chegar é o seguinte: tudo que é moral é fato social. Porque a moralidade só é moralidade porque envolve a coletividade. Certo? O que é o bem para um é o bem para todos. E a moral é esta lógica do bem para todos. Então, o fato moral, ele é obrigatoriamente um fato social. Então, todo fato moral é um fato social. Então, se você se viu diante de uma moralidade, de um parâmetro moral, você tem ali um fato social. Tá? Então, é claro que à medida que a gente for aprofundando mais, você vai eliminando aquelas possibilidades de erro, tá? Mas o segredo para você identificar um fato social é você pegar as características e internalizar aquelas características do fato social que aí você identifica. Uma boa, tá? Mas tem que pegar aquelas características ali. Beleza? Ele tem que ter aquelas características. Entendi. Você Tá bom, anotou todas elas aí? Aham. Obrigada. Nada. Algo mais? Por mim, não.